bem? Eu me chamo Malu, sou economista e responsável pela área de planejamento patrimonial aqui na JB3. Comigo está aqui o Gabriel Linhares, que vai se apresentar aqui na sequência. Olá pessoal da SAESC, tudo bom? Eu sou Gabriel Linhares, economista, atuo já em torno de 4 anos como assessor de investimentos da JB3, que foi uma empresa que nasceu há 10 anos atrás com o intuito do Jorge Barbato, que hoje é o CEO da JB3, atuar junto com a sua família na questão de saúde financeira, pois era uma deficiência que ele enxergava muito em seus avós, posteriormente em seus pais, e hoje ele consegue não só ajudar a família, mas como todos os nossos clientes. Hoje atingimos a marca de 1 bilhão em custódia dentro da XP e junto com a Malu abrimos a parte de planejamento patrimonial. Legal. Então o tema da nossa conversa hoje, né, a gente falar um pouquinho sobre planejamento patrimonial e a importância disso, né, principalmente na vida dos médicos, que são um público bem bacana para esse tipo de serviço. Então, o planejamento patrimonial, ele busca compilar tudo que envolve, né, finanças, patrimônio, enfim, tudo na vida da pessoa. Então, é olhar realmente, né, para o patrimônio além dos investimentos financeiros. Porque nós, no nosso dia a dia, temos decisões relacionadas a imóveis, decisões relacionadas a participações em empresa, a plano de aposentadoria, a questões sucessórias, enfim, também relacionado, né, obviamente, à parte de investimento, então por isso que a gente atua bem em conjunto aqui no nosso trabalho. Acho que é até legal, Malu, a gente fala também sobre um case que a gente já cansou de ver famílias de médicos já desassistidas no momento em que o médico vem a faltar, seja por uma invalidez, seja por, enfim, uma morte, algo um pouco mais complicada, mas que a falta desse planejamento pode prejudicar muito o padrão de vida da família, pode acabar arcando com custos maiores na hora de uma sucessão, na hora do planejamento tributário. Então, nunca é tarde para a gente começar. Acho que, talvez a questão de uma aposentadoria, né? Acho que tu pode falar agora da questão de médicos de nossos clientes já. É legal trazer alguns cases que fica mais fácil para a gente entender, né, como que o planejamento patrimonial pode ser eficaz, pensando num planejamento de médio e longo prazo. Recentemente, falo de médicos porque é um perfil bem comum que busca esse tipo de serviço e recentemente atendi um que tinha uns 50... recentemente, na verdade, não, né? Já faz uns 5 anos, ele buscou esse tipo de serviço e ele tinha 55 anos na época e gostaria de viver de renda, de se aposentar lá nos 60 anos. Analisando o patrimônio dele, a estrutura de rendas e despesas, enfim, a gente acabou vendo que isso não seria possível. Ele teria que se aposentar somente aos 65 anos, se mensalmente, né, fizesse aportes aí de R$10 mil no seu investimento financeiro. E ele, então tudo bem, então vou esperar mais 10 anos e tudo mais. Mas começou a criar um gosto tão interessante por esse negócio de investir, de alcançar a independência financeira e tudo mais, que a meta dele foi superada. Então ele conseguiu poupar em média R$15 mil por mês e conseguiu antecipar sua aposentadoria aos 62 anos. Então esse foi um caso muito bacana que eu acompanhei durante todo o meu trabalho, já atuo também com isso há bastante tempo. Então é uma frente bem legal, né? Acho que esse é um típico caso muito bacana que foi uma conclusão bem interessante. Hoje ele é independente financeiramente, atua como médico, mas tem a liberdade de atuar, eu digo, trabalhar terça, quarta e quinta, né? TQQ. Então ele pode ter essa liberdade, que é o que a maioria das pessoas buscam, né? Trabalhar muito mais por um prazer, por gostar da profissão, por gostar de estar ali, né? Muitas pessoas hoje pensam na aposentadoria mais nesse sentido do que propriamente parar de trabalhar, parar das suas atividades. Então, tudo isso a gente vai abordar dentro desse curso, desse mini curso que a gente pode falar dessas 3 aulas. E a gente conta com o super apoio de vocês. Vamos estar disponíveis após o curso também para dúvidas e para demais detalhes. Perfeito. Acho que é também um ponto interessante e bem comum também no nosso dia a dia de atender os nossos clientes, também questões relacionadas a empréstimo, financiamento de imóvel e tudo mais. A gente teve, assim, acho que o Gabriel pode explicar um pouquinho melhor, mas a gente teve lá em 2014, 2015, uma taxa de juros muito alta. Então, assim, né, se falando em termos de Selic, quer explicar um pouquinho, acho que é legal. Em 2016, só para a gente ter uma noção, acho que até em 2015 a gente já tinha uma Selic com 14% ao ano. E não só os financiamentos eram muito caros, mas quando a gente ia lá investir num CDB, num banco, na renda fixa mais simples,
aquele 1% ao mês era muito fácil. Ganhar da poupança era muito tranquilo, sem assumir riscos, com garantia do FGC, buscando a renda fixa pós-fixada, que seria o mais simples do simples, e a gente vai entrar num detalhe um pouco maior durante essas aulas, né? E eu acho que uma coisa bem interessante que começou a acontecer foi a redução dessa taxa de juros, o equilíbrio fiscal na nossa economia. Então, diversos outros parâmetros começaram a contribuir para as pessoas buscarem mais bolsa, para as pessoas buscarem portabilidade do seu financiamento. Então, assim, de uma taxa que antes a gente via 14%, 16% ao ano, hoje essa taxa é 2%. Deve vir aumentar durante o ano de 2021? Pode ser que sim. Na verdade, é algo até natural que aconteça, visto, né, que a gente está saindo de uma pandemia e a retomada econômica tende a acontecer. Mas é algo bem importante hoje a gente entender que aquele financiamento que você fez há 5, 6 anos atrás, hoje ele tem a possibilidade de uma portabilidade. Perfeito. Inclusive, às vezes a gente vê alguns documentos relacionados a financiamento com taxa de juros de 9,87, 9,1, 9,2, que era realmente o financiamento de talvez 3, 4 anos atrás. Hoje, a gente consegue às vezes portabilizar já para uma taxa um pouco menor, que pode ser 7,5, 8, enfim. E essa economia de juros que a gente consegue é muito representativa. Inclusive, a gente vai colocar um exemplo também aqui para ficar claro para vocês. Então, como falei anteriormente, trouxe aqui um case para exemplificar melhor uma entrega bem bacana, né, na questão de um financiamento bancário que possui uma taxa relativamente alta. Então, atendi há um tempo um casal que possuía um financiamento em torno de R$500 mil em uma instituição financeira com uma taxa de 9,1 ao ano. Frente ao momento econômico que a gente se encontrava, a taxa ela estava relativamente alta. Então, a gente recomendou que esse casal negociasse com esse próprio banco uma taxa melhor, ou então a gente migraria para o outro com uma taxa eventualmente mais atrativa. Então, nesse resultado, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu uma nova taxa de juros de 7,9 ao ano, ou seja, um custo efetivo de 7,9 frente a 9,1. Não foi no mesmo banco, foi numa nova instituição financeira, mas a economia representou mais de R$55 mil em juros, ou seja, mais de 10% do valor do financiamento. Então, foi uma troca super legal, onde a gente teve uma economia muito bacana. Agora, pensando já na parte finanças propriamente dito, e você, já pensou quanto que você quer ganhar lá na sua aposentadoria? Ou melhor, o quanto você precisa ganhar, né? Diversas pessoas já chegaram pra gente falando: Malu e Gabriel, eu quero ganhar R$20 mil por mês. E a pessoa, muitas vezes, nem precisa desses R$20 mil para até melhorar o padrão de vida dela. Às vezes, os 15 mil é suficiente, ou então, muitas vezes, o que é normal acontecer também, os 30, 25 mil por mês vão ser suficientes, né? E não só olhando para a parte da aposentadoria, mas em questão do seguro. Hoje, diversos clientes têm diversos seguros com coberturas mais do que eles precisam, e que acabam sugando um pouco da renda mais dele que ele poderia estar poupando para uma aposentadoria. Quem sabe até mesmo tu precisa melhorar esse seguro, porque numa falta sua a família não vai ter como manter o padrão de vida, não vai ter que arcar com os custos do inventário, enfim, diversos outros que são bem interessantes. Eu acho que a Malu tem uns cases bem interessantes pra gente mandar também. Inclusive sobre essa parte sucessória, que eu sei que é uma demanda da grande maioria das pessoas, a gente também vai ter uma aula específica sobre isso, sobre o planejamento sucessório eficaz, falando também um pouco de previdência, desde previdência pública, privada, e como ela pode nos ajudar também. Eu acho que é legal esse caso de a gente olhar para as nossas finanças também. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tira do papel e não olha realmente o quanto, não tem nem ideia. Assim, médico a gente sabe que tem rendas de diversos lugares, seja na clínica, no hospital, às vezes faz algum trabalho pontual. Então você sabe o quanto que ganha? Já parou para olhar isso? Às vezes parece uma pergunta meio óbvia, mas tem muitas pessoas que realmente não sabem o quanto que ganham. Isso é mais comum do que a gente imagina. E as suas despesas, o padrão de vida familiar, o seu como pessoa, já parou para dar uma olhada? Quanto que custa a minha vida hoje? Isso é muito importante, porque com base nisso a gente consegue traçar, né, o nosso plano de independência financeira. Olhar além das finanças também, a gente, poxa, já entendi a minha renda, já entendi as minhas despesas, a gente parte então para olhar como que está o nosso patrimônio hoje, qual que é o tamanho dele. Então isso é muito legal, porque às vezes a gente vê, por exemplo,
eu tenho um patrimônio relativamente grande, 1 milhão, 2 milhões de reais. Mas desse valor, às vezes, a grande parte é a nossa casa que a gente mora, é o nosso carro. Então, são bens, né, que geralmente só geram custos pra gente e não tem nada rendendo ou trabalhando pra gente. Então, poxa, qual que é a parcela do meu patrimônio que está rendendo? São os meus imóveis como investimento, por exemplo, os próprios investimentos financeiros, previdência privada, enfim, tudo isso é legal a gente ter o conhecimento de como está o nosso patrimônio. E não somente para os bens, né? Isso também é importante a gente olhar para as dívidas, porque também é legal ver se, será que não tem alguma maneira de a gente estar pagando menos juros? Ou será que faz sentido, às vezes, eu quitar uma dívida antecipada, buscando pagar menos juros, porque hoje realmente está difícil ganhar dinheiro nas aplicações financeiras. Então, assim, são decisões como essa que a gente consegue implementar na prática e que faz bastante diferença na vida das pessoas. E não só isso, né, Malu? A questão tributária, muitas vezes, né? Muito importante. A gente vai botar um imóvel para alugar, o quanto que a gente vai pagar de imposto, Perfeito. Se tem alguma aplicação financeira que a gente pode trocar num eventual evento que vai ocorrer de uma venda de um imóvel, o que vai fazer mais sentido reinvestir esse imóvel, onde a gente pode ter o benefício, ou vai ser para aplicar numa renda fixa ou em uma outra modalidade para te dar essa renda mensal, né? Eu acho que esse cálculo, enxergar isso em questões financeiras é importante, né? Às vezes a gente tá lá, às vezes com terreno, com imóvel, parado há anos. Será que não faz sentido abaixar um pouquinho o preço de venda, de repente, para comprar um novo imóvel, ou mesmo para ter um pouquinho mais de liquidez? Então, o que faz sentido, sabe? São essas contas que a gente vê muito na prática, que faz toda a diferença, né, no planejamento financeiro eficiente. E também voltando assim, né, da questão tributária, às vezes a gente vê também muitos clientes que têm uma renda de aluguel relativamente alta, uma renda de aluguel considerável, e tá tributando tudo na pessoa física. E a gente sabe que o imposto na pessoa física, a alíquota é de 27,5%. Então é um grande imposto de renda. Será que, não tem alguma estratégia para a gente utilizar, de repente abrir uma empresa, uma holding patrimonial, visando uma economia tributária, pensando inclusive numa sucessão patrimonial tranquila, suave, para os seus herdeiros? Então tudo isso são pontos importantes, né, do nosso planejamento patrimonial. Às vezes, Malu, a gente está falando de economias de 27,5% para 11%. É muita coisa. Então, 16% de uma renda, de uma receita de 10 mil reais por mês vai fazer 1.600 de diferença. Então, a gente está olhando também para esse lado. E 1.600 a gente já está falando muitas vezes de um ganho de benefício de vida, de uma rentabilidade mais expressiva nesse momento e que pode trazer maior economia, antecipar a tua aposentadoria como a gente trouxe. Então, assim, eu acho que esses pontos de a gente olhar são extremamente importantes, assim. Exato. E a vantagem também de muitas vezes a gente já ter uma holding em vida, além da questão tributária, que é excelente, eu acho que um ponto bem importante que a gente também vai conversar na próxima aula é a questão sucessória, que nos permite ter uma tranquilidade, né, no momento de sucessão, deixar tudo organizado em vida, pagar os impostos ainda em vida, advogado, porque a gente sabe que lá na frente, eu digo, né, a pessoa nem falece direito, já tem que pagar conta, um monte de coisa que a gente sabe que acontece. Então, assim, você antecipar e deixar tudo organizado, acho que é um ponto bem interessante. E ainda falando um pouco da questão tributária também, né, no cenário dos médicos, a gente também vê dúvidas bem comuns relacionadas a, por exemplo, será que faz sentido eu abrir uma empresa e receber por ali? Ou faz sentido eu receber via pessoa física, eventualmente fazer o livro caixa? Então, também essas questões a gente sabe que é a dor de muitas pessoas. Então, assim, vamos analisar, vamos ver qual que eu pago menos imposto de renda, que é o objetivo de todo mundo. E também, se for na pessoa física, previdência privada. Ótimo. A gente tem um ponto ali do PGBL, que a gente consegue fazer o abatimento desse imposto se for uma declaração completa, ou se é melhor fazer simples. Então, assim, a gente tem esse ponto também que a gente tem que levar em consideração, né? Não só os profissionais médicos, mas de outras áreas também estão toda a vida dentro desse contexto para entender realmente se faz sentido, o quanto que é a economia disso, né? Porque não só na questão do imposto, mas também a empresa tem os seus custos, né? De manter o CNPJ ativo, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Para a gente concluir essa aula, vamos dizer assim, quais medidas hoje eu posso tomar para melhorar todos esses pontos que a gente pensou aqui?
Acho que o primeiro passo é montar uma planilha, montar um controle. Temos hoje aplicativo, o caderninho funciona muito bem, né? A gente sabe que o cliente às vezes não está tão acostumado a ver uma planilha, ou então está habituado a toda a vida abrir o computador exatamente à noite, para isso que é o horário que a gente faz. Mas olhar o caderninho, escrever o que gastou. O bloco de notas, fazer um grupo com o seu cônjuge é legal também, porque funciona, ter um grupo só para as finanças é legal. Exatamente, e colocando ali quanto que gastou no dia, desde o almoço ao cafezinho da tarde, a uma possível compra que fez no shopping no final do dia. Os recebimentos também, né? A Muito gente, importante. Principalmente médico que trabalha às vezes em 4, 5 lugares diferentes, quando que eu estou recebendo de cada instituição? Faz sentido eu fazer um aporte mensal ou diversos vezes, de pegar 30% dessa receita, 20% de outra e começar a fazer os aportes? Qual que é o melhor dia para o meu cartão de crédito vencer? Perfeito. Né? Então, todo esse primeiro acompanhamento entra muito na questão de controle de gastos. Total. Né? Que muitas vezes pode ser chato, pode ser difícil, né? Falando assim de experiência de cliente, muitos não querem ver. Isso é super comum. A gente tem dificuldade em ver as nossas finanças. Não à toa é a segunda maior causa de separação entre os casais. Mas se a gente não vê, não olhar a nossa situação atual, o ano vai passando e a vida vai seguindo, e quando vê, realmente o negócio fica muito complicado de resolver. Exatamente. Eu acho que, e além disso, hoje, na questão tributária, tu perguntar para o teu gerente qual que é o meu plano de previdência, ele é um PGBL, é um VGBL, quanto que isso está rendendo? Será que a gente não consegue alocar no fundo melhor? Será que aquela conta na corretora não te oferece melhores produtos? Né? Eu acho que isso, a pessoa olhar dessa forma macro para ver onde ela vai conseguir uma menor vantagem é muito importante, né? E fora na questão também de acompanhar os investimentos, né? Não só a previdência, mas quanto que aquela renda fixa está rendendo. Os imóveis, né? Que também, querendo ou não, são nossos investimentos. Por exemplo, poxa, será que o aluguel que eu estou recebendo hoje, daquele imóvel que eu alugo, está fazendo sentido? Está de acordo com o plano que eu tracei lá atrás, né? Que é de encontrar, às vezes, uma taxa de juros que remunere 2%, 3% acima da inflação. Tá fazendo sentido? Não tá? Poxa, acho que não tá. Então, como que a gente pode tomar uma decisão? De repente, implementando uma melhoria dentro do imóvel para buscar um aluguel melhor, negociando, inclusive, com a pessoa, buscar um outro inquilino, vender e talvez comprar outro. Enfim, tudo isso são decisões que a gente só consegue tirar do papel se a gente olha a nossa situação atual. E tão bacana quanto a rentabilidade, quanto que isso está rendendo, é ver a liquidez. Perfeito. É ver... Isso é muito importante. Se hoje a nossa reserva de emergência, ela chega em um dia pra gente, se aquela parte de aposentadoria realmente está por longo prazo. Então, assim, tu olhar hoje de forma global também, se vem uma oportunidade, uma compra de um imóvel super barato, só que tu só vai conseguir comprar ele se tu pagar em 30 dias. Pô, se teus investimentos, se a tua facilidade financeira não estiver pronta para isso, acaba deixando essa oportunidade passar, e às vezes tu perde uma vantagem ali de 10, 20%, né? Principalmente na pandemia, diversos imóveis foram baixados os valores e aquele imóvel de 500 mil estava lá por 380 e quem não tivesse o dinheiro na hora, poxa, perde a oportunidade. Exato. E até foi legal esse ponto que o Gabriel trouxe referente à reserva de emergência, que eu digo que costuma ser o nosso primeiro investimento, né? Médico, de novo, né? A gente sabe que a renda é variável. Por exemplo, na pandemia tive médicos de consultório que tiveram sua renda muito diminuída, e se esses médicos não têm uma reserva de emergência para suprir os meses, que foram em torno de 6 meses difíceis, como que eles vão se manter nesses meses? Porque as contas vêm, né? A conta do condomínio, financiamento, tudo a gente tem que pagar em dia. Então, vem aí de uma boa estratégia de você ter essa tua reserva, justamente para não ter que recorrer a um empréstimo bancário, que naquele momento, né, muitos bancos foram necessitados e alguns estavam com taxas até bem altas, justamente pela alta procura. Pela alta procura e às vezes falta recurso. Falta recurso, exatamente. Porque não só as pessoas estão pedindo empréstimo, mas estão resgatando as aplicações. Também. Então, os índices de liquidez do banco acabam diminuindo bastante, e é importante a gente não ser explorado dessa forma assim pelos bancos, né? Pelo contrário, ser quem tem que negociar ali uma taxa melhor para ver quem tem, vamos dizer, quem manda no jogo. Assim, né? É sempre importante estar nessa ponta ganhadora. Mas acho que é isso,
aula. Aqui na sequência eu vou trazer alguns cases na prática para que fique mais claro para você aí que está nos assistindo como que esse trabalho, esse tipo de serviço funciona na prática e como ele faz a diferença na nossa vida, então pensando num planejamento financeiro eficaz. E deixo aqui também o Gabriel aqui para se despedir. Boa, pessoal, vou deixando vocês nessa. A Malu vai complementar, como ela falou, com os cases e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado. Obrigada. Falei que traria ao final da nossa aula alguns cases interessantes para evidenciar a importância do planejamento financeiro em nossas vidas e o quanto é importante a gente olhar para isso enquanto estivermos na nossa vida ativa. Nesse primeiro cenário, eu trago como acumular R$1 milhão aos 60 anos. Bom, neste cenário, se a gente iniciar lá nos 20 anos, a necessidade de poupança é de somente R$690, ou seja, a rentabilidade vai ser responsável pela grande maior parte de tudo que a gente obter para chegar lá no R$1 milhão. Enquanto se nos preocuparmos com isso somente lá nos 50 anos, o investimento inicial passa de R$6.500, ou seja, muito maior do que lá nos 20 anos. O que eu quero trazer com isso? É mostrar para vocês que quanto antes a gente se preocupar com o planejamento financeiro, quanto antes a gente olhar para isso, mais fácil vai ser. Ocorre também que muitas pessoas buscam esse tipo de auxílio, essa ajuda profissional, somente mais perto da aposentadoria. Isso é bem comum e a gente também consegue ajudar nesses casos. O importante é, olhem para isso, não importa a idade que vocês estejam, faz bastante sentido e impacta positivamente a vida de todos. Neste segundo caso, eu atendi um casal que possui uma renda líquida estimada em R$30 mil e 5 empréstimos bancários concentrados em somente uma instituição financeira que somados aí representavam R$250 mil. Então, inicialmente, foi analisados os empréstimos e suas respectivas taxas de juros. Então, chegamos à conclusão que as taxas estavam elevadas frente ao que o mercado estava oferecendo. Além disso, os empréstimos somados correspondiam a 50% da renda líquida familiar, ou seja, R$15 mil já estavam destinados aos pagamentos dos empréstimos, o que complicou bastante o fluxo financeiro dessa família. Então, como resultado, conseguimos um novo empréstimo bancário com uma taxa mais atrativa para quitar os demais. Esticamos o prazo da dívida, visando uma redução da parcela do empréstimo e a família, como consequência, reduziu seus gastos em torno de 25% ao longo de 12 meses de trabalho. Detalhe, sem perder a qualidade de vida. Então, foi um trabalho também super bacana, onde a gente conseguiu melhorar muito o fluxo dessa família. O fluxo estava bastante machucado por conta desses empréstimos e conseguimos algo super bacana em esticar o prazo, conseguir uma taxa melhor. Então, a gente saiu de 15 mil de parcela para algo em torno de 11 mil. Então, já teve uma sobra de caixa bem interessante. E, além disso, a família conseguiu reduzir o seu padrão de vida, viu que gastava algumas coisas de forma desnecessária. Então, esse foi um case muito legal também que eu tive a oportunidade de estar atuando. Neste terceiro case, a gente trata sobre um médico recém-formado que possui uma renda bruta tributável em torno de R$150 mil no ano. O contador instruiu a fazer a declaração de imposto de renda no modelo simplificado, pois não havia muitas deduções para serem feitas. Portanto, não foi orientado que um possível aporte em previdência do tipo PGBL permite uma excelente economia tributária, ou seja, essa pessoa teria que fazer a declaração de imposto de renda no modelo completo para usufruir desse benefício fiscal. Resultado, R$5 mil em economia tributária. Então, foi uma orientação também muito bacana. Além de a previdência ser um investimento, você também consegue abater um valor bem interessante da sua base de cálculo e, como consequência, ter uma economia tributária bastante significativa. E, por fim, neste último case, foi um casal com 45 anos, em média, que gostariam de viver de renda aos 60 anos. Então, levantando a estrutura patrimonial, percebemos que os investimentos atuais, tanto imóveis quanto aplicações financeiras, não estavam entregando o retorno esperado em nossas simulações, que seriam de 3% acima da inflação. Sugerimos, assim, uma realocação das aplicações financeiras e uma rentabilidade maior nos imóveis, seja vendendo e adquirindo outro,
ou de repente melhorando o aluguel atual. Como não era desejo dos clientes vender nenhum dos imóveis, a gente fez um cálculo de viabilidade de reformar os imóveis a fim de obter um retorno maior e vimos que nesse cenário de a gente realmente fazer uma reforma em alguns dos imóveis, o investimento voltaria em até 5 anos, ou seja, teria um desembolso maior para reformar, mas em contrapartida o aluguel seria maior do que esse casal possui hoje. Resultado: aumento de mais de R$22 mil no ano de renda obtida pelos investimentos, imóveis e aplicações financeiras. Então, nesse cenário, o que a gente conclui? Que é muito importante a gente ter uma gestão patrimonial adequada, olhar para o nosso patrimônio, porque muitas vezes a gente fica lá com o nosso retorno dos investimentos esquecido, a gente não olha para isso. Imóveis também, às vezes a gente está com uma rentabilidade de 1.500, 2.000, 2.200 e vai deixando a vida me levar. Então, se a gente olha para isso, muitas vezes a gente consegue melhorar o nosso retorno e, como consequência, antecipar muitas vezes o nosso plano, né, de aposentadoria, de independência financeira. Então, como sugestão, olhem sempre para o patrimônio de vocês.